Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Renato Silva e seja bem-vindo ao canal Nascido do Espírito. Hoje nós vamos estudar sobre o que é a besta. Como você já deve saber, eu falei o que era a prostituta, a Grande Babilônia, rainha das meretrizes e que estava sentado na besta. Mas nesse vídeo nós vamos estudar e eu vou te revelar, te dizer, te mostrar o que é essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, ok? Vamos lá para o estudo. Bom, uma rápida explicação do vídeo anterior, como eu já disse para vocês aqui no vídeo. A prostituta que tem um cálice de vinho na mão é Israel barra Jerusalém, tá? Junto com a Babilônia e que tem muitos envolvidos também, além da Babilônia e de Israel barra Jerusalém, tá? Mas eu vou te explicar aqui o conjunto que se forma essa Babilônia, tá? Essa prostituta que está sentada na besta. Como eu te expliquei no vídeo explicando o que é essa meretriz, essa prostituta, você já deve saber o que eu estou falando aqui. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu sugiro que você pare agora e veja esse vídeo primeiro que eu fiz para depois vir para esse aqui, ok? Lá eu explico que o Satanás é o rei da Babilônia, que o Satanás é um dos reis que tem o domínio momentâneo do mundo, os poderosos. Falo também que essa Babilônia é composta pela religião, sociedades secretas, meios de comunicação, né, que dissemina o seu vinho e embriaga toda a terra. Templos de pedra, que as pessoas chamam de igreja, né, que são, na verdade, lobos em pele de cordeiros, que põem fardos pesados nas suas costas e não deixam as ovelhas entrarem no reino. Falei tudo isso lá. Israel é a prostituta porque ela participou na antiguidade, participa nesse momento e participará de tudo isso quando o anticristo vir. Explico isso lá. A prostituta que é um sistema composto por Israel e todos os envolvidos que estão aqui acima, que eu falei aqui, né? Israel e tudo mais. Pois o novo sistema, né, será implementado pelo próprio anticristo e os reis do norte, que deixará a prostituta nua e humilhada, perderá riquezas, alimentos, saúde e vida. Com as taças da ira de Deus, ela pagará. Vou arrumar aqui rapidinho. Ela pagará o dobro do que fez, e o novo sistema de engano com muito poderio assume o posto. E irá para a batalha final contra o Todo-Poderoso e o seu filho e os seus anjos. Tá? Por que eu tenho que explicar isso? Porque a primeira parte foi eu explicando quem é a prostituta. Agora eu vou te explicar quem é essa besta que a prostituta estava assentada, montada, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, no estudo. Apocalipse 3 descreve a besta e o falso profeta, ok? Apocalipse 17 diz o significado de cada coisa, porque entendo, o Apocalipse, ele é simbólico. Tem que ter conhecimento, discernimento, sabedoria e inteligência para entender isso daqui, entendeu? Senão você não consegue entender, ok? Então, Apocalipse 13 e o 17 que a gente vai usar. E vamos usar também o livro do profeta Daniel e alguns versículos de outros livros, ok? Deixei assim, beleza. Como eu falei aqui para você, ó. O Apocalipse é quase 100% simbólico ou com alusões, é simbologia, alusão, tá? Que remete a algo físico, tá? Eu dei um exemplo aqui, mas esse exemplo não tá muito bem explicado, não. Vou falar aqui do meu jeito mesmo. Jesus uma vez usou essa mesma alusão. Ah, você vai saber quando é o fim, quando tiver guerras e rumores de guerras, terremotos, fome. Aí qual que é a alusão que ele usou? Assim como
uma mãe que está grávida vai dar luz a um filho, quando ela começa a sentir dores, essas pequenas dores de parto, ela já sabe exatamente que o filho vai nascer em pouco tempo. Foi essa alusão que ele usou para dizer isso. O apocalipse estaria perto de acontecer se acontecesse essas coisas, terremoto, guerra, fome, essas coisas. Isso foi uma alusão, uma conjectura que Jesus usou, correto? Beleza. Agora vamos ler esse Apocalipse 13 que eu falei para vocês com esses versículos, ok? Vamos lá. Vi uma besta que saía do mar. Você vai ver depois o que significa besta, o que significa mar. Relaxa, não vai sair um monstro do mar lá com horrível, feião. Não, não é isso. Isso aqui é simbólico, você já vai entender. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como o de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Ó, pra você ter uma ideia, para você já ir entendendo. Uma das cabeças da besta. Então quer dizer que essa besta tem líderes, pessoas que governam essa besta. E besta significa também sistema, tá? Eu tenho que entender aqui, ó, que das cabeças desta besta sofreu um ferimento mortal, mas foi curado. Só pega essa partezinha aqui, foca aqui que você vai precisar daqui a pouco. Adoraram o dragão. Por que adoraram o dragão? Porque esse dragão deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Peraí, a besta fala? Hum. Essa besta, uma das cabeças dessa besta, foi dada uma boca para ela falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi, ele foi autoridade para agir durante 42 meses. Ok. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus. Quem abriu a boca para blasfemar? Uma das cabeças da besta. Só vai anotando, certo? Uma das cabeças. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam no céu. Entendi. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem são esses santos? Os eleitos e escolhidos, tá? Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, nação e língua. Ou seja, essa cabeça, uma da cabeça das bestas, recebeu o poder para quê? Para guerrear contra esse povo aqui. E além de guerrear contra esse povo, ele também ganhou poder sobre todo mundo, tá? Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqui todos, não é todos sem exceção, é a grande maioria, é 95% aí, tá? Mais ou menos. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, aqui está explicando que as pessoas que adoraram a besta não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E esse livro, junto com o Cordeiro, foi criado desde a criação do mundo. Então, ou seja,
Quando Deus criou o mundo, ele já criou o livro da vida que dizia quem iria viver e quem iria se perder. Ok? Aquele que tem ouvidos, ouça. O que ele quer dizer, aqueles que têm ouvidos e ouça? É aquele que Deus chamou. É aquele que Deus separou. É aquele que nasceu do Espírito. É aquele que morreu para a velha criatura, que morreu para a natureza humana, que é corrompida e nasceu do Espírito. Esses ouvem. Quem não nasceu não ouve, nem consegue entender, tá? Aí ele diz assim: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Aí eu te pergunto, isso daqui é destino ou não? É uma pergunta que eu te faço. Na minha visão, não. É claro que é destino isso aqui, né? Se alguém há de ser morto à espada, ou seja, se alguém for morto pelo anticristo, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Continuando. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Por que que ela tinha a autoridade da primeira besta? Porque ela fazia em nome dela, tá? E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Tá vendo? A primeira besta e a segunda besta, né? Tá. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. À vista dos homens. Ok. Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar, alguém permitiu. Quem será que permitiu? Será que foi o Todo-Poderoso? Sim, foi o Todo-Poderoso que permitiu. Realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e, contudo, foi curada, reviveu, tá vivo, né? Foi-lhe dado poder para dar fôlego a essa imagem. Essa imagem ganhou fôlego. E essa imagem é a da primeira besta. De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então, essa imagem dava um veredito, obrigava, e se não adorasse, o que ia acontecer? Beleza. Entendi. Também obrigou a todos. Assim, só uma pausa. Porque eu quero uma coisa, eu vou cruzar os braços que eu quero entender. Porque se o ser humano ele tem livre-arbítrio, por que que tem alguém que está obrigando? Hum? Põe ou morre? Você acha que isso tem alguma escolha? Ou, aliás, escolha tem. Você acha que isso é livre? Vou te fazer uma pergunta. Eu vou colocar eu como exemplo nessa situação. Você tá andando na rua, você que tá me assistindo, é sempre você que tá me assistindo que é o exemplo, né? Ok, você tá passando na rua, e aí eu chego e falo, "Ó, me dá R$ 500 aí." De alguma forma, sei lá, eu sei que tem R$ 500, eu vi na sua mão, não sei. Eu falei, "Ah, me dá esses R$ 500." Aí você, como você tem livre-arbítrio, né? Você vai falar assim pra mim, não, Renata, não vou te dar nada não, vai trabalhar. Aí eu pego uma arma, aponto pra você e falo assim, me dá o dinheiro, agora. Ou se não, certo? Aí você vai falar, não, beleza, aí você vai lá, vai entregar o dinheiro pra mim e vai na polícia fazer um boletim de ocorrência. Aí eu chego lá também, lá na delegacia. Aí ela fala, esse indivíduo acabou de falar que você roubou ele. Eu falei, não, eu pedi pra ele o dinheiro e ele me deu. Você acha que isso é lícito? Você acha que isso é justo? Não é. Ele teve livre-arbítrio, o cara que, você que me entregou o dinheiro? Não. Agora eu te pergunto, se tem alguém obrigando uma outra pessoa a fazer algo que ela não quer, ela tá sendo livre?
Ela tem livre-arbítrio, gente? De onde que o pessoal tirou isso de livre-arbítrio, cara? Nós podemos fazer escolhas dentro do nosso limite da natureza que nos foi dada, das possibilidades que nos foi dado, mas livre nós nunca somos. Mas tudo bem, tem um cidadão aqui, continuando aqui o estudo, tem um cidadão que está obrigando, né? E aí tem pessoas que falam que tem livre-arbítrio, mas tudo bem. Ó, ele obrigou os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos. Todo mundo ele obrigou a receber certa marca na mão, na testa. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Tem que estar dentro das condições aí do camarada. Que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, essa marca vai ter o nome dele ou o número do nome dele, certo? Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois o número de homem, seu número é 666. Ok. Apocalipse 17, né? Do 8, versículo do 8 ao 17. Diz assim: A besta que viste era e já não é. Ué, como assim? Ela era e já não é. Ué. Ela está para subir do abismo. Ela tá vindo do abismo. E quando ela vir, ela vai caminhar para a perdição. De novo. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta. Calma aí, agora aqui a gente tem que fazer uma pausa. Calma aí. Antes deles ficarem espantados com a besta, esse povo aqui ficou espantado. Quando ele diz aqui espantado, é no sentido de: nossa, o que que é isso? É de desejar as coisas, se maravilhar. Essas pessoas aqui que ficaram espantadas é as pessoas que vão colocar o chip. Elas ficaram espantadas, mas por que que elas ficaram espantadas com a besta? O motivo que a Bíblia dá é porque o nome delas não estavam no livro da vida. E esse livro da vida foi criado quando? Desde a fundação do mundo. Criou o mundo, criou os livros que tinham os nomes das pessoas que iriam ser salvas. Aí eu faço uma pergunta pra você: isso é destino ou não? É uma pergunta. Me responde, tá? Agora é preciso saber para decifrar. É agora que vai começar as revelações de toda essa simbologia de 10 chifres, não sei o que, não sei quantas cabeças, besta, águas, isso, águas, mar. Vamos lá. As 7 cabeças que que tem essa besta são 7 colinas. 7 colinas. Sobre as quais está assentada a mulher. A mulher aqui, ó. A gente já falou sobre ela, ela apareceu aqui de novo. Ok. Significam também 7 reis. Então, preste muito bem atenção. Ao mesmo tempo que são 7 colinas, ao mesmo tempo são 7 reis. De novo, para você entender, trabalhar com repetição para você não esquecer. Essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. Essas 7 cabeças é simbólico. O que que essas 7 cabeças significa? 7 reis. Certo? 5 deles já caíram. Um ainda persiste, mas o outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Vamos lá. Ó, agora que você vai entender bem. A besta que era e agora não é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Vamos lá. Assim como eu tinha falado também
No vídeo passado que eu tava explicando quem era essa prostituta, a meretriz, a Babilônia, né? Eu disse que existiram reinos antes do que nós estamos vivendo hoje. E esses reinos que houve no passado foi o próprio Todo-Poderoso que destruiu esses reinos. Se não fosse o Todo-Poderoso para destruir, hoje você seria um escravo total do sistema. Como eu disse no outro vídeo. O primeiro, como ele está falando aqui, ó. 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Como eu falei para você, isso foram reinos ao passar das eras. Qual foi o primeiro reino? O reino de Nimrod, a Torre de Babel. Como eu expliquei também no vídeo antes desse, que é o vídeo da prostituta que está sentada na besta, o intuito ali daquele primeiro reino era juntar todas as pessoas em um lugar só. Aquela expressão que vamos criar uma torre para chegar até o céu, não sei o quê, e de alguma forma conectar com o céu, ver Deus lá, não tem nada a ver com isso. O negócio é, chegaria até o topo do céu em chamar a atenção. E aí as pessoas iam viver tudo próximo daquela torre, todos próximos daquela torre. E aí, adivinha, o rei controlaria muito mais fácil essas pessoas, bem mais rápido. Por isso que o Todo-Poderoso criou as línguas. Porque aí esses reinos teriam mais trabalho para estar conquistando o mundo inteiro. Entende? E depois do reino de Nimrod, teve o reino de Alexandre o Grande, e teve 5 reinos. De lá pra cá. O de Nimrod foi um, de Alexandre o Grande foi outro. Tem mais 3, tá? Aí, como ele falou, 5 já caíram. Por quê? Porque foi logo o Todo-Poderoso que destruiu. Senão, a Babilônia teria muito mais força do que ela tem hoje. Um ainda existe, que é na minha visão, o atual. Ok? Mas o outro ainda não surgiu. Esse ainda, o outro que não surgiu, é o reino do anticristo. Tá? Então são 5 que já passaram. O sexto a gente vive. E o sétimo ainda não surgiu. O sétimo. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Certo? Esse é o sétimo reino. A besta, que era e que agora não é o oitavo rei. Vou te explicar. Por que era e agora não é? Porque esses reinos era, só que o Todo-Poderoso destruiu. Entretanto, aqui ainda um persiste. Só que ainda não chegou esse reino ainda. Agora não é ele ainda. Mas quando ele aparecer, deverá governar por pouco tempo. Esse é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Então aí você entendeu, só para recapitular. As 7 cabeças são 7 reis. São 7 reis. 5 deles já caíram, aí eu te expliquei sobre todos os reinos que já houve no mundo e que o Todo-Poderoso destruiu. Beleza? E eu te expliquei também que a besta é o oitavo rei. Ok? Continuando. Então nós sabemos agora o que é as 7 cabeças. Agora nós vamos saber o que é os 10 chifres. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora juntamente com a besta. Disse aqui que são 7 reis, certo? Mas aí os chifres também são 10 reis.
Então, ou seja, juntando as cabeças com os chifres, são 10 reis ao todo. Só que preste muito bem atenção no que vai acontecer. Por isso que é 7 cabeças e 10 chifres. Resumindo, o resumo da ópera, são 10 reis. Só que eles ainda não receberam seus reinos. Mas quando receberão a autoridade de monarcas, por apenas uma hora, receberão o poder junto com a besta. Por pouco tempo, beleza. Eles têm o mesmo objetivo. Outorgarão à besta todo o poder e a autoridade que tem. Ou seja, eles vão entregar o poder que eles têm à besta, para reinar junto com ela. Ok? Então, os reis, que são os 10, junto com a besta, guerrearão contra o cordeiro. Mas o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. E com ele vencerão todos os seus eleitos, escolhidos, convocados e fiéis. Eu ia explicar isso agora, só que ainda não chegou o versículo, então eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas coloque isso na sua cabeça. As 7 cabeças e os 10 chifres, juntando os dois, são 10 reis. Mas você vai saber por que existe chifre e cabeça, tá? Em seguida, declarou-me mais um anjo. As águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são povos, nações e línguas. Então aqui tem mais uma revelação. As águas, não é água de mar, de rio, não. Aqui é simbólico. Significa o quê? Multidões, povos, ok? Ou seja, essa prostituta está sentada em povos, em nações, ok? Vamos lá. Aí ele fala os 10 chifres e a besta, que são os 10 reis, ok? Que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua. Devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Não vai comer carne e exterminar. Isso aqui, como eu falei para você, é simbólico, ok? Beleza. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição. Também queria saber o livre-arbítrio aqui também, mas tudo bem. De realizar o propósito que ele tem. Então, ou seja, Deus estabeleceu no coração deles quem? Dos 10 reis. Deus estabeleceu no coração deles o quê? O propósito que eles têm. Qual que é o propósito que eles têm, esses 10 reis? Entregar à besta o poder que eles têm, que eles receberam. Esse é o propósito dos reis, ajudar o anticristo. Eles são os vasos da ira, tá? Receberem para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Ok. Aí vamos lá. Continuando, Apocalipse 13 com algumas explicações. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. Ó. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Aqui já dá pra ver que são reis mesmo, ó. Coroas. Uma coroa sobre cada chifre. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. E aqui em Apocalipse 17:2 explica: os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos. Tá vendo? São 10 soberanos, 10 reis. Mas que receberão autoridade de monarcas por apenas uma hora junto com a besta. Ok? Então, tá confirmado, tá? Tá confirmado. São 10 reis, são 10 soberanos. Beleza? Olha o que está escrito aqui em Daniel 7, 24, 25 e 26. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Tá vendo? Depois deles, aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Opa! Então vamos lá. São 10 reis, certo?
Logo depois deles, aparecerá outro rei. Então vai ser 11, né? Que será diferente dos primeiros. Ele vai ser diferente. Ele derrotará 3 reis. Então eram 10. Se ele derrotou 3, ficou 7. Ficou 7 reis. Junto com ele. Ele é qual? O 8º rei. Vou voltar ali para você confirmar. Aqui, ó. 7 reis. A besta é o 8º rei. Só confirmou, tá? Agora voltando. Aqui, ó. Derrotará 3 reis. E ficará 7 e ele é o 8º. Ele falará contra Deus. Ele quem? Opa, vamos lá. Para você entender. Depois desses reis aparecerá um outro rei. Esse rei é aquele 8º que você viu. Esse mesmo rei vai derrotar 3 reis. Vai ficar só 7 e ele vai ser o 8º. E esse mesmo rei falará contra Deus. Quem é esse rei? O anticristo, tá? Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Aqui tem uma revelação e eu vou te explicar. Por que que ele vai mudar a lei? Porque o anticristo, Satanás e o pessoal do mal, eles amam a antiga lei. Mas ele odeia a nova aliança. Por que que esse rei, que é o anticristo, ele vai querer fazer leis de Deus lá? Porque Satanás sabe que a lei de Deus condenou o ser humano. O salário do pecado é a morte física e espiritual. Quando você desobedece uma lei, você é culpado de todas. Então ele já gosta dessa lei. Só que aí Deus, vendo isso, fez uma nova aliança, enviou seu filho, né, para resgate aí dos eleitos, certo? E por que que ele vai mudar a lei também? Porque ele vai para Israel, ele vai para o templo, é lá que ainda existe a lei. Eles não creem no Messias, eles não creem em Jesus, eles acham que o Messias vai aparecer ainda. Então ele vai se estabelecer lá em Israel. E como você sabe, na antiga aliança existe leis para as festas religiosas. Você sabia disso? Lá tem as festas das barracas, tem a Páscoa, tem a festa dos pães sem fermento. Tudo isso da antiga aliança. E ele vai mudar essas leis de lá. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Tá vendo? Tá tudo confirmando? Mas depois disso, o tribunal condenará. Que tribunal? Todo-Poderoso, né? E as pessoas lá que fazem o julgamento lá conforme Deus, conforme a vontade de Deus. E assim ele perderá o seu reino. E o seu poder acabará para sempre. O poder desse rei que derrotou 3 reis e está falando contra Deus, ele vai perder o seu reino e o seu reino acabará para sempre. Ok? Como eu já falei aqui, ó, só para confirmar, tá? Agora, precisaria para decifrar. As 7 cabeças são tal. As 7 cabeças são 7 reis. Entretanto, quando ele aparecer, deverá durar pouco tempo. A besta que era é o 8º rei. É um dos 7. E caminha para a perdição. Ok? Continuando. Aqui, ó. Novamente é bom que fique gravado, que você entenda. O cérebro ele aprende através de repetição.
São todos os reinos, explicação, da Babilônia, ou seja, a besta. Começa por Nimrod até o Apocalipse, são 7 reinos. E o 8º é o anticristo, ele se levanta e derruba 3 reis. Por isso que tem 7 cabeças e 10 chifres. Começa com 10 chifres, só que como 3 perde, fica 7. E é essas 7 cabeças que vão governar essa besta. Entendeu? E bota o terror nos últimos 3 anos e meio. Ok? A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que eu te explico para você aqui? A besta, aqui está dizendo os poderes que a besta vai ter. Tá? Ó, os poderes da besta. Já vou te falar o que é besta daqui a pouco, tá? Todo o sistema. Acabei de falar. Entendeu? Como você já sabe, essa besta ela vai começar com 10 chifres e 7 cabeças, depois vai terminar só com 7 cabeças, porque 3 chifres o anticristo vai tirar. Ele vai ser o 8º rei, junto com as 7 cabeças da besta. A besta significa o quê? Sistema. Eu vou deixar tudo no finalzinho pra você entender. É difícil de entender, mas no final eu deixo tudo certinho. Será rápida como o leopardo, esmagadora como o urso, e toda a ordem será concretizada assim como o rugido do leão, todos tremem na selva. Entende? Será assim o poder da besta. E a besta é todo um sistema, tá? Continuando. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Sim, o anticristo, ele vai sofrer um atentado, tá? Não sei se é por esses 3 reis que ele tentou derrubar. Eu não sei se isso aqui só vai ser um circo, se vai ser tudo uma mentira para dizer que ele ressuscitou. Não sabemos, não tem como não tem como nós cravarmos algo desse tipo, porque a gente não temos como saber disso. Mas o fato é que vai acontecer isso. Ele vai sofrer um atentado. Pode ser desses 3 reis que ele derrubou. Ou não, ou o circo mesmo deles, para dizer que ele tomou um tiro e ressuscitou igual Jesus Cristo. Tá? Mas o ferimento mortal foi curado. Esse ferimento foi curado. E todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Lembra lá que a gente leu? Que todos aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida ficaram espantados com a besta? Todas as pessoas que não têm o nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, não têm entendimento, não têm discernimento, não têm sabedoria e inteligência. Eles não têm nada disso. Ok? E essas mesmas pessoas que não têm nada disso que eu acabei de falar e também não têm o nome escrito no livro da vida, vai se maravilhar com a besta. Por que que ela vai se maravilhar? Porque ela vai falar assim, o cara é embaçado, mano, o cara sofreu um atentado, morreu e ressuscitou. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Disseram que foi Jesus, mas eu não vi esse bagulho acontecer. Eu não vi essa paradinha acontecer. Eu tô vendo aqui agora. Pessoal, pelos meios de comunicação, que também é da Babilônia, mostrou tudo pra gente. Ele tomando tiro, ele não sei o que e tal. E agora o cara do nada levanta do caixão? O cara é um deus. Só que essas pessoas, como eu falei pra você, não tem conhecimento, discernimento, não tem nada. Elas estão mortas espiritualmente, estão sendo enganadas. Vão perecer. E ela vai ficar maravilhada com o anticristo, que é a besta também. Entende? Aí eu coloquei aqui, ó. Ele irá sofrer um ataque, vai morrer. É uma das hipóteses, tá?
Ou se não for isso, vai ser isso, mas fingindo que morreu, tá? E vai ressuscitar copiando Jesus e vai dizer que é um Deus daí em diante. Entendeu? Aí depois de todos esses acontecimentos que vai acontecer com o anticristo, as pessoas vão adorar Satanás. Satanás aqui é o dragão, tá? Mas por que que vão adorar o dragão? Porque o dragão deu toda a sua autoridade para a besta. A besta é o anticristo e seu sistema. E também adoraram a besta, dizendo, além de adorar o dragão, elas adoraram a besta de uma outra forma. Como? Ela vai dizer, quem é como a besta? Mano, é quem é como essa besta? Quem pode guerrear contra ela? Quem pode bater de frente contra esse sistema? Ninguém, nenhum ser humano, tá? Tá? A besta, que é o anticristo e o seu sistema, mais precisamente aqui, o anticristo, foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dado autoridade, né, para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo que habita no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. É que eu já li, beleza. Só falando novamente aqui para vocês gravarem, ok? Agora olha o que fala em Daniel. Só uma pausa para a gente recapitular. Vamos lá. Existe a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Nessas 7 cabeças tinha 10 chifres. Só que como o anticristo derrubou 3 reis, ficou um chifre para cada cabeça. Então ficou 7. E o anticristo é o 8º rei. Certo? A besta, falta eu falar, mas é o sistema, tá? As águas que foi falado lá são povos, nações e línguas, ok? Só para recapitular para você ir memorizando. Continuando. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana é linguagem profética. Uma semana significa 7 anos, tá? No meio dessa semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Por que o sacrifício e a oferta? Porque ele vai se estabelecer no templo de Israel, querendo parecer Deus. Porque o maligno, ele ama a antiga aliança. A antiga aliança não salva ninguém. Muito pelo contrário. A antiga aliança, ela vai ser usada para condenar. Quando uma pessoa chegar e se matou, roubou, destruiu, quando o Todo-Poderoso for julgar, adivinha qual lei que ele vai usar? Você acha que ele vai usar a lei dos Estados Unidos? Você acha que ele vai usar a lei do Brasil para julgar? Não. Ele vai usar a antiga aliança. E na antiga aliança não tem boi. A antiga aliança não tem boi. Não tem passar a mão na cabeça de ninguém. É lei. Transgrediu, sangue tem que ser derramado para pagar. Nada pode ficar impune. E como o inimigo sabe que nessa antiga aliança não existe salvação, ele ama essa lei. Entendeu? Então ele vai pegar essa lei para querer ser parecido com Deus. E aí, na antiga aliança, pedir oferta e sacrifício. Lá vai começar novamente, porque como eles não acreditam no Jesus, que ele foi o sacrifício perfeito e tudo mais, vai voltar novamente lá, ter sacrifício de boi, de vaca, de bode, oferta de vinho, farinha, que era coisas que a antiga aliança pedia. Porque ele vai estar lá no templo, ele vai se assentar no templo e vai dizer que é Deus, vai sentar lá no trono e vai dizer que é Deus. E numa ala do templo, conforme o templo, será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que já está decretado. O fim dele já está decretado, ele não pode mudar, tá? O destino dele está feito. Eu te pergunto, e o seu, será que está feito ou você escolhe o seu destino? Uma pergunta.
Ainda aqui é Daniel 9, né? Agora em Daniel 11, 37 diz assim: ele não terá consideração pelos deuses. Aqui que eu falo, é nesse exato momento que você que viu meu vídeo lá falando novamente da prostituta que está sentada na besta, quem é, o que é. Se você viu, esse versículo aqui vai confirmar, tá? O que vai acontecer? O anticristo, ele vai dizer assim: agora eu sou o Deus aqui da história. Vocês não podem mais adorar ninguém. Vocês vão adorar somente a mim porque eu sou o único Deus. É aí que a prostituta que estava sentada na besta, esses reis vai pegar elas, deixar ela nua, elas não, ela, né? Deixar ela nua e comer a carne dela e jogar o fogo. Mas eles não vão fazer isso, isso é simbólico. O que vai acontecer de fato? Como eu disse para você, a prostituta é os reis da terra, junto com o rei que é Satanás, junto com os templos religiosos, que o pessoal chama de igreja, junto com religião. E com tudo isso, as pessoas que estavam envolvidas com isso lucraram muito com esse comércio, ganharam muito dinheiro com esse vinho de engano. Ganharam muito dinheiro, se sustentaram com isso. Só que aí, quando o anticristo falar isso, é nesse exato momento que a prostituta sai de cena. A prostituta para de reinar. Por quê? Porque ele vai falar: você não vai poder adorar Ogum, Exu, né? Falando de algumas religiões. Você não vai poder adorar. É esse Deus que você criou aí, os templos de pedra, um Deus frustrado, um Deus que não pode violar o seu livre-arbítrio, que ele está dependente do ser humano para fazer algo, que ele não tem plano, que ele está com os braços cruzados só para olhar o futuro, que ele não pode interferir em nada, porque se ele interferir, ele interferiu no livre-arbítrio. Esse Deus que o sistema religioso criou com a imaginação, você também não vai poder adorar esse Deus frustrado. Você também não vai poder adorar esse Deus. Outros deuses aí, santo, São Rafael, São Miguel, também não vai poder adorar. Entendeu? Não vai poder abrir mais os templos religiosos, não vai poder mais abrir a religião, não vai poder fazer mais absolutamente nada. Quem vai poder ser adorado só vai ser o anticristo, porque ele vai dizer que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Deus e tudo mais. E, inclusive, ele também vai queimar a Bíblia. Não só a Bíblia, como a Bíblia de outras coisas também ele vai. Mas a Bíblia é certo que ele vai. A primeira que ele vai queimar é a Bíblia. Pode ter certeza. A Bíblia Sagrada. Entende? Aí é nesse exato momento aqui que a prostituta que está sentada na besta sai de cena e só reina a besta. Tá? Aí o Todo-Poderoso. Aqui eu acho que é na parte de Apocalipse, né? 13:19. Ou é Mateus? Não lembro aqui, esqueci de colocar. Mas, enfim, continuando. Aquele que tem ouvido, ouça. Aí você pode pensar assim: aquele que tem. Eu tenho ouvido, então eu vou ouvir. Não, não é nesse sentido. Aquele que tem ouvido é aquele que vai ouvir o que o Jesus vai dizer, é aquele que foi chamado por Deus. É aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo. É aquele que Deus teve compaixão e misericórdia e regenerou, trocou a natureza dessa pessoa de uma natureza humana, natureza natural, uma natureza naturalmente pecaminosa e decaída para o pecado, por uma natureza divina, a natureza do Todo-Poderoso. Ele pega a natureza dele e põe nesse indivíduo que ele teve compaixão. E aí esse indivíduo tira a cegueira dos olhos dele. O juízo dele volta ao normal. E ele agora é uma criatura espiritual e não mais carnal.
E aí sim ele tem a capacidade para ouvir o que o Todo-Poderoso fala. Entendeu? É esses que têm ouvidos para ouvir, tá? Ele diz: se alguém há de ir para o cativeiro, ou seja, se alguém for pego pelo anticristo ou alguma coisa assim, se alguém há de ir, como que você vai saber se há de ir? Para o cativeiro irá. É certo que irá. Se alguém há de ser morto à espada, em outras palavras, se alguém há de ser morto pelo anticristo vai ser morto. Aqui está dizendo destino, tá? Aqui é o destino de cada pessoa. Se alguém há de ir conforme o seu destino para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto conforme o seu destino, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. A perseverança de continuar fugindo, força para aguentar toda essa pressão, toda essa perseguição, e a fidelidade, porque essas pessoas não vão negar, elas vão preferir morrer, mas não vão negar o Messias. Entende? Aí eu coloquei aqui bem grande: o futuro determinado por Deus. Em Mateus diz assim, 16:28: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Deixa eu te explicar isso daqui. Jesus, ele é espiritual. E os fariseus são carnais. São pessoas do mundo, que só entendem as coisas daqui da terra. E aí, quando Jesus falou assim que as pessoas não iriam participar, né? Não experimentarão a morte, os fariseus falaram: agora nós sabemos que você está endemoniado. Por que você acha que Jesus está endemoniado? Porque todo mundo morre. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, Samuel morreu. Entendeu? Peraí, logo aqui. Todo mundo morre. E agora esse cara vem falar pra mim que vai ter algumas pessoas que não vão experimentar a morte. Agora deu pra ver que você está endemoniado. Falou pra Jesus: você é um endemoniado. Você é um falso profeta. Só que esses caras só entendem a coisa natural da história. E naturalmente, aparentemente, parece que os fariseus estavam certos, mas é porque isso é natural. Espiritual é outra coisa. Espiritual, vou te explicar aqui espiritualmente. E quando ele fala não experimentaram a morte, é porque essas pessoas fazem parte do reino. E essas pessoas que fazem parte do reino, nem todas elas vão ser pegas pelo anticristo. Nem todas vão morrer. Muitas não digo, mas uma quantidade considerada de pessoas vai conseguir sobreviver até a volta de Jesus. Tanto que em Mateus, se não me engano, 24, fala que o Todo-Poderoso vai reunir todos os escolhidos em toda a extremidade da terra em um só lugar e em um segundo. Entende? Então, essas pessoas não vão experimentar a morte. E aqui também já quebra uma outra doutrina que é ensinada por aí, é mentirosa, que as pessoas que vai ter o primeiro arrebatamento e as pessoas não vão passar pela grande tribulação. Lamento te dizer, isso é uma mentira. Eles fazem isso por quê? Porque eles são lobos em pele de cordeiro. Eles gostam do comércio da grande Babilônia. Eles enriquecem com esse comércio. Eles falam isso para você continuar dentro desse templo de pedra e você continuar dando dinheiro para eles. Porque se ele falar para você que todo mundo vai passar pela grande tribulação, você não volta mais lá. Aí, a gente não pode falar isso, então a gente vai ter que mentir para que essas pessoas continuem aqui. A verdade é essa. Se você vai acreditar ou não, já é outros 500. Entendeu? Não experimentarão a morte. Nem todos vão morrer.
Quando Jesus voltar, vão ter pessoas vivas para ele vir e resgatar. Certo? Ampara o que eu falei em Coríntios 15, 51, 52. Diz assim: Eis que eu lhe digo um mistério. Isso é um mistério. Que é junto com esse aqui, com esse Mateus aqui. Qual que é o mistério? Nem todos dormiremos. Todos os eleitos, escolhidos, nem todos nós vamos dormir. Vão ter pessoas que vão sobreviver. Mas todos seremos transformados. Foi aquilo que eu falei. Todo-Poderoso vai nos transformar. Ou seja, a natureza dele nós já temos. Ele colocou isso dentro da gente. Só que esse corpo ainda é pecaminoso. Esse corpo faz com que você tenha vontade. Esse coração ainda é pecaminoso. Entende? Só que quando esse corpo for trocado por um corpo celestial, aí você vai ser como Deus. Como assim como Deus? Você nunca mais vai pensar em fazer alguma maldade. Você não vai nem sequer pensar em fazer. Porque você vai ter a natureza total do Todo-Poderoso. É por isso que em Romanos 8, agora eu esqueci o versículo, que o Todo-Poderoso fala: Aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele justificou. E aqueles que ele justificou, ele glorificou. A glorificação é a natureza dele colocar, dele quem? Do Todo-Poderoso colocado em você. E você nunca mais vai nem sequer pensar em fazer o mal. Mas isso tudo é só lá no final, no último dia. Essa transformação, o arrebatamento é no último dia, eu já vou te explicar. No momento, é em um só momento. Ó, é um momento de piscar de olhos, ó. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, eu vou te fazer uma pergunta. Olha isso. Essa transformação, esse mistério que nem todos dormiremos, acontecerá na última trombeta. Agora eu te pergunto, qual é a última trombeta que fala na Bíblia? Se você essa última trombeta, é nesse momento que acontece tudo isso. A transformação, o abrir e fechar de olhos, que é em um momento, tá? Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Entendeu? Deixa eu te explicar aqui, para você entender bem. Você vê que uma coisa puxa a outra. Eu tô falando da besta e nós já viemos no arrebatamento, né? Mas é que tá tudo interligado. Como assim os mortos ressuscitarão primeiro? Lembra daquela passagem que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Tenho certeza que você já ouviu falar disso. Por que disso? Porque assim, as pessoas que forem mortas pelo anticristo, os últimos serão os primeiros. Então, esses vão ressuscitar primeiro. Então, vai reinar esses que vão ressuscitar primeiro, junto com os que não morreram na perseguição. Quando Jesus voltar, ele vai reinar 1000 anos na Nova Jerusalém, junto com Deus e com essas pessoas. As pessoas quem? Aquelas que foram ressuscitadas por último, os últimos mortos que morreram na perseguição do anticristo e as pessoas que não morreram, certo? Então vai ser a primeira ressurreição junto com as pessoas normais de carne e osso, certo? No último dia que haverá o julgamento, que haverá tudo e tudo mais, né? E haverá a segunda morte, as pessoas que não tiveram a salvação vão ser atiradas no lago de fogo e lá elas vão ser destruídas, ou seja, elas não vão existir mais. Depois disso, que é o último dia, aí o Todo-Poderoso ressuscita os primeiros que morreram. Quem foram os primeiros que morreram? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés.
ele vai ressuscitar. Essa é a segunda ressurreição. Certo? Então teve a primeira e teve a segunda. E as pessoas que não morreram, que estão em carne e osso, vão ser arrebatadas. Igual Enoque e Elias. Enoque e Elias não foram arrebatados? E inclusive Enoque e Elias vão ser as duas testemunhas. Na época que o anticristo reinar, que não vai chover, essas duas testemunhas é Enoque e Elias. E depois eles vão ser mortos pela própria besta, que é o anticristo. Então, esse arrebatamento é para as pessoas que não vão morrer. Um mosquito aqui, que não vão morrer na perseguição do anticristo. Como elas estão em carne e osso, elas vão ser arrebatadas e transformadas, glorificadas. Esse é o verdadeiro ensinamento. Ok? Apocalipse 1, 5 ao 7 diz assim: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Quem foi o primeiro morto? Jesus. E o restante? As outras pessoas que morreram com a palavra de Deus, não negaram. Dentre os mortos. E o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Entendeu? O que aconteceu aqui? Ele pagou o preço de uma outra pessoa. Eu vou dar aqui um exemplo para você entender. Ele não possibilitou salvação nenhuma para o mundo inteiro. Ele literalmente pagou o preço por pessoas. Vou te dar um exemplo para você entender bem. Suponhamos que existe... você que está me assistindo e tem o seu pai, certo? E aí, existe leis lá severas nesse lugar que você e seu pai vivem. E aí você faz alguma besteira, que eu não sei qual, e naquela lei a consequência é ficar cego, perder os olhos. E você fez, e todo mundo sabe, você tem que pagar. Só que aí, o amor do seu pai é tão grande por você, que ele fala assim... o meu filho, ele... Ou minha filha, não sei, você que tá me assistindo... realmente ele transgrediu a lei, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pagar o preço por ele. Pode arrancar os meus olhos. Foi isso que Jesus fez. Mas ele morreu. Ele não pagou a dívida do mundo inteiro. Ele pagou a dívida dos eleitos. Tá? Por meio do seu sangue. Ele veio com o corpo e com a palavra. A palavra vivificou o ser humano e o corpo ele justificou. Ele usou o corpo dele para justificar os eleitos. Ok? E nos constituiu, além de ele fazer tudo isso, ele não constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. Olha isso. A ele sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Até os que já morreram vão ver ele. Só que assim, gente, o morrer é só nessa terra. É nesse plano que a gente vive. Nesse plano, as pessoas morrem mesmo, você não vai ver mais as pessoas. Mas essas pessoas continuam vivendo, só em outro plano. Que todo mundo sabe que é o espiritual. Aqui é o físico e existe o espiritual. No espiritual, a pessoa continua vivendo. Só que tem que saber para onde ela foi, se ela subiu ou se ela desceu. Se ela subiu, ela vai continuar a existência dela para todo sempre. Agora, se ela desceu, vai haver um tempo que ela vai pagar pelo que ela fez, e depois do pagamento de toda a dívida que ela tem, ela vai para segunda morte, que é a destruição. A pessoa vai para o lago de fogo e lá tudo se destrói e a pessoa não vai mais existir. Tá? E todos os povos da terra se lamentarão. Olha isso aqui, não, vamos lá, de novo. Eis que ele vem com as nuvens. Ele quem?
Jesus, o Messias. E todo olho verá, até mesmo aquele que transpassaram. Todo olho verá. As pessoas que estiverem nesse plano, que é o terreno, vai ver. As pessoas que estão lá embaixo vão ver. E as pessoas que estão lá em cima também vão ver. Tá? E todos os povos da terra se lamentarão. Agora, as pessoas que estiverem nesse plano, que é a terra, as pessoas vão se lamentar. Por quê? Porque elas vão lembrar de todas as vezes que foi falado essas coisas, todas as vezes que eu falei também. Todas as vezes que a palavra chegou até eles, não negue a fé, não faça isso. Ah, mas me faltou coragem. Ah, mas eu fui escravo das paixões carnais desse coração corrompido. Eu quis fazer tudo o que esse coração corrompido e pecaminoso queria. Não neguei a minha própria vontade, mas eu fiz as minhas próprias vontades. Mas não é suas próprias vontades. Sua vontade já é a vontade da carne. Você não tem vontade. A vontade é da carne. Você só acha que a vontade é sua, mas não é, é da carne. Ok? Ai, nossa, era verdade, desceu. Agora eu sei que é verdade. Agora eu sei que realmente tudo era verdade. Agora eu vou. Não, agora já era. Agora é tarde demais. Deus vai te ver agora como inimigo. Então as pessoas vão se lamentar por causa dele, porque eles vão ver ele descendo do céu com grande poderio. Nossa, vai ser muito lindo. E assim será. Amém. Aí aqui a explicação, né? Mas eu já falei aqui, é só vocês verem, ó. Tira print aí, lê ou pausa o vídeo. Qualquer coisa você vê o vídeo que eu fiz de quem é a prostituta que está sentada na besta, tá? Ó, por que que o pessoal lá ficou triste? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então vi outra besta que saía da terra. Tal. Ah, sim, essa aqui é agora a besta que sai da terra. Vamos lá, eu já vou explicando logo para não perder tempo, tá? Essa besta é o falso profeta. Por que sai da terra? Porque da terra onde estão os homens. Ele sai do meio dos homens que estão na terra. É um homem também, que é o falso profeta que faz parte do sistema da besta. Com dois chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Então ele vai aparentar ser uma coisa boa, vai aparentar ser um padre, ser um pastor, um bispo, tipo uma coisa boa. Então ele vem com chifres como cordeiro, mas a fala dele é do dragão, entendeu? Ele exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, que é o anticristo, tá? Cujo ferimento mortal havia sido curado, lembra? E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Além das pessoas, agora aqui tem uma explicação. Além das pessoas não terem seu nome escrito no livro da vida, por não terem o nome escrito no livro da vida, não vão ter entendimento, discernimento, inteligência e sabedoria. Elas não vão ter isso, então, ou seja, elas vão ser totalmente enganadas. Totalmente enganadas. Tenha isso. Segundo, o cara vai fingir que ressuscitou para imitar Jesus. A pessoa vai olhar e vai falar: pô, você é louco? O cara acabou de ressuscitar do caixão aí, meu. O cara, transmissão ao vivo. A gente viu tudo. O cara é um Deus. A segunda coisa. A terceira, o falso profeta, ele vai fazer fogo descer do céu à vista dos homens. E aí? O cara vai fazer fogo descer do céu aí que não tem como não se perder. A pessoa já não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem nada, vai se perder. Entende? E como que ele vai fazer isso? Não é porque ele tem poderes sobrenaturais, negativo. Isso aí vai ser tudo inteligência artificial. Como é que é o nome? Holograma. Projeto Bublin. É uma coisa assim. Projeto Bublin. É um projeto lá de imagem nos céus. É isso que ele vai usar.
Ó, por causa dos sinais que lhe foi permitido, quem foi que permitiu fazer esse sinal? O Todo-Poderoso permitiu, tá? Ele tem o controle de tudo e todas as coisas. E ele permitiu que o cara fizesse isso, tá? Você já vai saber o porquê que ele permitiu. Realizar em nome da primeira besta. Por causa desse sinal miraculoso, esse profeta enganou os habitantes da terra. Enganou. Essas pessoas não tinham nome escrito no livro da vida e foi pescada com anzol. Aí você pode fazer, tudo bem, Renato, mas por que que o Todo-Poderoso permitiu que enganasse? Deus não deu chance, sei lá, alguma coisa assim, né? A pessoa pode pensar isso. Já vai saber. Ordenou-lhes que fizessem, ó, além disso, ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, foi curada. Entende? Esse falso profeta mandou que fizesse uma imagem em honra do anticristo. Certo? Vamos lá, vamos com calma, vamos responder essas perguntas. Sabe o porquê Deus permitiu que as pessoas fossem. Tá errado aqui. Enganadas? Tá nós. As pessoas fossem enganadas e perdessem a salvação? Perdessem não. Tá errado isso aqui. Não obtiveram a salvação? O primeiro motivo você já viu. A eleição. Antes da fundação do mundo. Essas pessoas não eram eleitas, não eram escolhidas. Então o nome dela não estava escrito no livro da vida. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe está aqui em 2 Tessalonicenses 2, com esses versículos. Diz assim: Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com sua gloriosa presença. A gloriosa presença do Senhor Jesus, com um sopro, vai destruir tudo que o inimigo criou nessa terra. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, como você já viu, certo? E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos, tá vendo? Ó, não é, ninguém vai ficar sofrendo para a eternidade. As pessoas vão ser destruídas depois. Eles vão ser destruídos. O porquê que eles vão ser destruídos? Porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Você sabia que o ser humano ele não gosta da verdade total? O ser humano não gosta. Ele gosta da verdade até aonde é boa para ele. Depois ele resolve não querer acreditar, porque não é bom para ele, mas é verdade. Mas como não é bom, ele rejeita. Então, novamente dizendo, as pessoas só acreditam na verdade até onde é cômodo e bom para elas. Quando a verdade não for tão boa assim, quando você começar a falar a verdade e sofrer perseguição, as pessoas abandonam a verdade, porque elas não têm compromisso com a verdade. Agora, o eleito, o escolhido, sim, ele ama a verdade acima de todas as coisas. O escolhido, o eleito, ele ama mais a verdade do que a sua própria vida. Ok? Mas, tirando os eleitos escolhidos, o restante da humanidade não gosta da verdade, só gosta até onde é boa para ela. Tá? Por isso. Então vamos lá. O que acontece? Eles não aceitaram. Ah, Renato, tá vendo? Livre-arbítrio, eles não aceitaram. Não, né? Eles não aceitaram porque eles são incapazes de aceitar. Por que eles são incapazes de aceitar? Porque tem um camarada que mora lá embaixo que ele corrompeu tudo. Inclusive a raça humana é corrompida. O ser humano, ele não vive pro criador dele. O ser humano, ele vive para ele. Ele faz as coisas para ele. Ele faz as coisas visando as coisas dele, ele não visa as coisas do céu. É só você ver aquela passagem do jovem rico.
Ah, Renato, mas eu quero ir. Você quer? Ninguém quer ir. Nem você, nem eu, nem ninguém quer ir. Ninguém. Eu fui porque eu fui chamado. Mas não foi pela minha própria vontade. Se fosse pela minha própria vontade, nem aqui eu estaria. Foi a obra dele na minha vida. E eu creio que vai ser também na sua. Ah, Renato, mas é mentira isso. Eu não acredito. Eu quero ir. Então você quer ir mesmo? Não, eu vou te fazer essa pergunta. Você quer ir mesmo? Você quer ir? Então, beleza. Como você bem sabe, o seu corpo, a sua visão, seu olfato, seu ouvido, boca, vou falar logo assim, boca, tudo que você experiencia nessa vida, você tem que dever tudo isso a ele, que foi ele que te deu. Se hoje você tem a visão, foi porque ele te proporcionou isso. Então, nada mais justo você viver para o seu Criador. Nada mais justo. Porque você deve tudo a Ele. Tudo que você tem, você deve a Ele. Então, você tem que viver para Ele. O pedido que o Todo-Poderoso faz é o seguinte: pega, vende tudo que você tem, dê para os pobres e segue Jesus. Como que é esse seguir, Renato? Desenha para mim. O seguir é você viver sem saber como vai ser o amanhã. É você viver de doação. É você viver confiando totalmente no Todo-Poderoso. E aí, você vai fazer? Você vai vender as coisas que você tem? Você vai entregar? Ah, não, mas eu não acho justo. É justo sim, porque ele é dono de tudo. Ele é dono de você, ele é dono dos seus olhos. Ele que criou tudo isso. Então, nada mais justo, o pedido dele é você viver para ele. Você vai viver? Você vai lá? Você vai entregar? Você não vai. Não vem que não tem. Nem você, nem eu, nem ninguém quer ir. Por quê? Porque nós somos criaturas naturalmente carnais. Nós só temos o olhar para as coisas do agora, para as coisas da terra. Nós naturalmente não escolhemos olhar para coisas do alto porque nós não enxergamos isso. Nós não tá naturalmente, tá? Quando o ser humano nasce, eu tô dizendo, tá? Naturalmente, o inimigo corrompeu tudo. O inimigo corrompeu de uma forma tão grande que você às vezes fica pensando se fazer o bem é legal, porque você faz o bem e você não retorna pra você o bem, torna pra você o mal. Aí o mundo te ensina a ser mal também. Você fala: "Não, não vou fazer o bem, eu faço o bem e recebo o mal, vou fazer o mal também, não tô nem aí". Então, ele corrompeu tudo, tudo conspira pra você não fazer as coisas do céu. Só que como você faz? Por uma ajuda divina. Você começa a fazer por causa de uma ajuda de um ser que é misericordioso e tem compaixão daqueles que ele ama e escolhe. Se ele não escolher e fazer toda a obra de salvação nesse ser humano, esse ser humano não faz as vontades dele. Não faz. Esse ser humano vai fazer só as coisas da terra. Agora, quando o Todo-Poderoso escolhe, faz toda a obra de salvação nessa pessoa e muda a natureza dela, aí sim ela começa a fazer as coisas do reino. A natureza dela é mudada. Coisas que antigamente ela amava fazer, hoje ela não gosta mais, ela odeia. O meu caso é um testemunho. Eu ia para as baladas, eu ia para todos os lugares. Eu era apaixonado em fazer isso. Hoje, no meu ambiente, ainda existem pessoas que são do mundo. E quando eu tô em algum lugar desse, eu já fico muito incomodado. E eu não ficava assim antes. Agora, por que eu fico incomodado agora e eu não ficava antes? Explica pra mim por quê. Tem algum porquê? A minha visão é porque eu nasci de novo. A minha natureza foi mudada. É por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo pra você sem receber nada em troca. Agora, se eu tivesse no mundo, eu ia fazer isso aqui. Eu falei: eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar nada com isso. Deixa quieto. Vou fazer coisas pra mim. Vou fazer coisas somente pra mim, nada pra ele. Posso até fazer pra ele, mas em prol de mim primeiro. Eu posso tentar ajudar uma pessoa pra querer me glorificar, mas é eu primeiro. A pessoa do mundo pensa assim.
Uma pessoa renascida, nascida do Espírito, não pensa mais assim. Entende? Então, por isso que elas não amaram a verdade, porque elas não foram nascidas do Espírito, elas continuaram do jeito que elas vieram. O Todo-Poderoso não teve compaixão delas. E naturalmente o ser humano nega naturalmente. Entendeu? Poderia salvar? Poderia. Poderia salvar. Mas existe o Deus desse mundo que não deixa, que cega as pessoas. Ok? Por isso Deus envia o poder do erro. E envia Satanás. Porque, peraí, eu falo, essas pessoas elas não acreditam. E eu te expliquei o porquê que elas não acreditam. Então agora eu vou enviar o Deus delas, que é Satanás. Aí elas vão ouvir e vão acreditar naquilo que é falso. Elas amam essa vida de falsidade, de, de engano, de ilusão. As pessoas elas amam. Então vai vir o profissional em enganar, o profissional em iludir. E aí elas vão acreditar naquilo que elas gostam de fazer. O resultado disso é que serão condenadas todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Entendeu? Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Então, essa imagem que é da primeira besta, quem é a primeira besta? O anticristo, ele recebeu uma imagem. Essa imagem recebeu fôlego. Essa imagem pode falar também. E essa imagem podia fazer com que morressem todos os que se recusassem a adorar a imagem. Olha o poder que essa imagem tem. Sabe o que é essa imagem? O robô de inteligência artificial. O que vai acontecer? Deixa eu explicar aqui. O anticristo, ele vai fazer um clone dele mesmo. Como assim um clone? Ele vai fazer um robô exatamente igual ele. Nessa época, que já é daqui a alguns anos, os robôs vão ter pele idêntica ao ser humano. Vai ter mau hálito. As coisas vão evoluir. Só pro mal, né? Infelizmente. E quando o anticristo fazer esse clone, as pessoas não vão saber quem é o homem máquina e quem é o homem humano. Porque o anticristo, ele vai ser um homem. Só que essa imagem vai ser um robô de inteligência artificial, um clone dele, exatamente igual. O sistema, Hollywood, desenho, já tá te programando para você aceitar isso. Por quê? Em Matrix, você já viu dois caras iguais. Matrix, se eu não me engano, Resident Evil também tem. Resident Evil, acho que é o 5 filme. Que tem um cara que tem um clone também. Se eu não me engano, em MIB lá, o do Will Smith também tem um clone. Se eu não me engano. Então, o sistema, ele programa você acostumar com isso. Para quando isso acontecer, você já vai estar programadinho para aceitar, tá? E outra coisa também, tá? A inteligência artificial vai ganhar uma força gigantesca. E a inteligência artificial vai virar semelhante ao Todo-Poderoso. Por quê? Por que vai fazer essa imagem que é um robô pro anticristo? Porque nesse tempo, que é daqui a alguns anos, a inteligência artificial vai ser considerada um deus, pois ela vai ter 3 atributos do Todo-Poderoso. Qual o atributo que ela vai ter? Onipresença. A inteligência artificial vai ter onipresença. Através da internet e de câmeras, satélites distribuídos nas órbitas da Terra, ela vai saber onde você está em poucos segundos. Entendeu? Onisciência. Através da internet e o chip. O chip, que ele vai obrigar todo mundo a colocar, vai ler todo o seu cérebro e corpo. Ele irá saber exatamente o que você pensa e o seu passado, porque vai ter acesso às suas memórias. Entende? E onipotência.
ela vai saber de tudo sobre a Terra, sendo semelhante ao Todo-Poderoso. Você vai perguntar um negócio, essa inteligência artificial vai te dar a resposta em 5 segundos, 3 segundos. Semelhante ao Todo-Poderoso. Ela não vai ser igual, ela vai ser semelhante, tá? As pessoas, você vê, as pessoas elas reconhecem, elas vão reconhecer que a inteligência artificial subjugou o ser humano. Elas vão reconhecer, elas não reconhecem que o Deus é o Todo-Poderoso, que ele, né, é o Todo-Poderoso. Não, ninguém consegue reconhecer isso, os atributos dele, ninguém consegue. Mas elas vão reconhecer que a inteligência subjugou o ser humano. O ser humano vai virar um idiota, tá? Isso por quê? Porque a inteligência artificial vai ser muito grande e o ser humano vai cada vez mais emburrecer. Porque o ser humano já não tá quase bebendo mais água. O ser humano já também não come mais alimentos naturais, é só industrial. E esses alimentos não dão a nutrição que você precisa para você ter fazer aquela força cognitiva para pensar. Não tem mais. Os alimentos e os alimentos vão cada vez mais piorar. E na época do apocalipse, que vai faltar bastante comida, é aí que vai piorar ainda. Eles vão dar o alimento para você só para você continuar sobrevivendo, mas a nutrição que você precisa para o raciocínio, para você entender, não vai ter. Entendeu? E com a inteligência artificial muito inteligente, cada vez mais, ao passar dos anos, vai subjugar o ser humano. O ser humano vai virar um idiota. E vão adorá-la. E vão adorar a inteligência artificial. Porque eles vão falar, peraí, vamos reconhecer, é um Deus. Entendeu? Aí, por isso que o anticristo vai fazer um clone desse robô. Porque aí, eles vão adorar o robô, tá? Aqui, ó, então, vão mandar clonar o anticristo, fazer um robô exatamente igual a ele. Serão tão parecidos que as pessoas não vão saber quem é o anticristo máquina e quem é o humano. Até porque nessa época o ser humano vai estar virando híbridos também. As pessoas vão estar colocando um chip, um monte de coisa tá nessa época aí. Não aconteceu, mas quando acontecer você vai lembrar. Ou seja, metade humanos, metade máquina. As pessoas vão ser assim no futuro, tá? E quem não adorar esse robô de inteligência artificial será? Satanás, rei da astúcia, vai inverter os valores. Olha o que ele vai dizer, preste bem atenção. Meu, é tudo muito bem arquitetado, é tudo muito bem planejado. Satanás, rei da astúcia, vai inverter os valores e vai dizer que só existe guerra, morte e destruição por causa dos fanáticos religiosos. É isso que ele vai dizer. Sabe o que ele vai falar? Não. Tá vendo? Houve guerra, destruiu, matou um terço da humanidade. Tudo foi ele que fez isso. Foi o próprio Satanás que fez, mas ele vai enganar, ele é rei da astúcia. Tá vendo? Teve tudo isso, então agora no meu reino não vai poder mais ter isso. Tá? E aí as pessoas que dizem a verdade, como eu e como as pessoas no futuro, ele vai dizer que nós somos fanáticos religiosos. É isso que ele vai dizer. Esses são fanáticos religiosos. Essas pessoas, eles propagam ódio. Discurso de ódio. Não podemos mais ter essas pessoas no nosso mundo. Nós temos que eliminar essas pessoas para que o mundo tenha paz. E aí o ser humano não vai conseguir pensar direito. Já não vai conseguir pensar muito. E com astúcia, as pessoas vão acreditar. Ele vai falar, não, é esses fanáticos religiosos que fazem divisões, que fazem ódio, que fica dizendo que Deus escolhe, que fica dizendo que Deus elege quem ele vai salvar, que não sei o que, isso é discurso de ódio. Onde já se viu um negócio desse? Não. Não. A gente tem que matar, eliminar essas pessoas para que a Terra tenha paz. E as pessoas vão acreditar nisso. E vão ajudar ele a perseguir os escolhidos, os eleitos. E que agora, vamos lá. Satanás, rei da astúcia, vai inverter os valores e vai dizer que só existe guerra, morte e destruição por causa dos fanáticos religiosos. No caso eu, que ele vai me taxar como fanático religioso. E outras pessoas também que dizem a verdade. E agora,
Não podemos mais ter pessoas que disseminam ódio. Temos que limpar a terra para que nunca mais haja dor e nem sofrimento. Esse vai ser o slogan dele. E as pessoas, como eu disse para você, sem discernimento, sem conhecimento, sem nada, vai acatar a ordem dele e vai fazer o que ele disse. Já acusei demais aqui, eu só vou recapitular com vocês aqui o que que é e vou te falar o versículo final aqui. Vamos lá, eu escrevi aqui para resumir para vocês, tá? Qual que é o resumo? Besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres são 10 reis. Começa com 10 reis comandando em 7 colinas. Colinas aqui pode ser também 7 países mais desenvolvidos do mundo. Também tem uma outra teoria também que quando começar esse reinado aqui, o mundo vai ser dividido em blocos. Tipo, o Brasil pega todo esse bloco de Argentina e tudo mais. Os Estados Unidos é o segundo bloco que pega ali aquela parte dos Estados Unidos, México, outro país que eu esqueci o nome. Aí um outro bloco do Oriente Médio. E assim são 7. Pode ser isso, tá? Eu não sei. Tá? Então começa com 10 reis comandando 7 colinas. Vem o anticristo e derruba 3. 3 desses reis. Ficando 7 reis. E ele é o 8º rei. Certo? Ele e o seu reino toca o terror no templo, em Jerusalém. Diz que é o único Deus. E é nessa hora que a prostituta perde o seu reinado, ficando só a besta. Indo para a batalha final. O rio Eufrates seca. Está em Apocalipse, agora eu esqueci o versículo. E esses reis que vêm do norte vão para a batalha final contra Jesus. É o resumo, tá? Vou falar novamente para você entender. A besta, conforme 7 cabeças e 10 chifres, começa com 10 reis, comandando 7 colinas. Vem o anticristo e derruba 3, ficando 7. E essa 7 fica para 7 colinas, né? Mas ele é o 8º rei. Certo? Ele e o seu reino toca o terror no templo em Jerusalém, diz que é o único Deus. E é nessa hora que a prostituta, vou colocar barra Babilônia, né? Barra Babilônia perde o seu reinado, ficando só a besta indo para a batalha final. O rio Eufrates seca e esses reis que vêm do norte vão para a batalha final contra Jesus. Mas antes de finalizar isso daqui, eu esqueci de explicar para vocês o porquê que as pessoas, quando viram a besta, ficaram maravilhadas, né? Teve uma parte que eles falaram assim: nossa, quem pode ir contra a besta, né? Por que que eles vão falar isso? Porque o reinado do anticristo vai ser um reinado de muito poderio. Ele vai ter o controle de absolutamente tudo. Ele vai ter conquistado o mundo inteiro, tá? Porque o dinheiro vai ser totalmente controlado. Você só vai poder comprar e vender se tiver a marca. E lá não vai ter dinheiro físico. Não vai ter dinheiro físico. É pra você ver que você tá chegando no apocalipse, né? Porque eu mesmo mal pego em nota mais. É tudo Pix. É. Eu não sei como que as pessoas ainda não acordaram ainda, mas tudo bem. Entendeu? Então vai ter o controle financeiro. Você não vai poder comprar e vender se você não tiver marcado. Tá?
A pessoa não vai querer, eu não quero. Tá. Passa 3 dias sem comer pra você ver. Você acha que ela vai continuar com o mesmo pensamento? Uh-uh. Ela só vai conseguir aguentar se ela tiver o espírito. Se ela não tiver, ela não vai aguentar com a força do braço. Tá? Ele vai ter o controle financeiro. Tá? Ele vai ter robôs à disposição dele. Que com uma velocidade de pensamento, de processamento, sei lá, 1 bilhão de vezes mais rápido que você. Você não vai poder, se você for querer se revoltar, você vai querer se revoltar pra querer morrer. Porque você não vai conseguir fazer nada contra esse sistema. Vai ter robô e drone. Robô, drone, mini mosquitinho, espião. A pessoa que botar o chip, ele vai conseguir ler os pensamentos da pessoa, vai conseguir acessar a memória das pessoas. Você falou mal? Pera aí, vou puxar aqui pra me ver se você falou mal da gente mesmo. Você vai poder entrar no ambiente virtual. Você vai poder fazer todo tipo de... As coisas mais feias, as coisas mais pecaminosas dentro do ambiente virtual, a pessoa vai poder, ele vai te dar comida. A comida não vai ser das melhores, mas ele vai te dar, a comida vai ser muito gostosa no paladar, mas nutrição vai ser zero. Mas você comendo bem, achando gostoso, você vai ser feliz, entre aspas, né? Você entendeu? Ele vai ter todo o poderio, ele vai conquistar tudo. Tudo vai estar no nome dele. Ele vai ser a lei. Como é que você não vai poder contra ele? Por isso que todo mundo falou. Eu não vou achar que é muita coisa que eu já coloquei aqui, mas por isso que as pessoas falaram: nossa, quem pode contra essa besta? Ninguém vai poder. Com a força do braço, não. Entendeu? Quem vai sobreviver nessa época? É aqueles que Deus chamou e preparou antes. E ainda assim, as pessoas que não se prepararam, aqueles que Deus elegeu, ele vai fazer o milagre dele para que essa pessoa continue viva até o último dia, tá? Mas vai ser muito difícil. Vai ser um negócio... A dificuldade vai ser insana, tá? É isso. Agora eu vou te contar como vai ser o conflito final, né? Lá no Vale do Megido. Lá no deserto. Que é Apocalipse, né? 19, do 11 ao 21. Diz assim. Vamos lá. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Vamos lá. Em Apocalipse, o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco. Só que esse é uma imitação desse aqui. Aquele lá é o anticristo. Tá? Aquele é o anticristo. Esse aqui não. Esse aqui é o verdadeiro. É o Messias verdadeiro. Por quê? Porque ele julga com justiça. Ele guerreia com justiça. Ele é verdadeiro e ele é fiel. Entende? Seus olhos são como chamas de fogo. Se eu não me engano, acho que é Mateus que está escrito que Pedro e João, se eu não me engano, sobe lá no monte com Jesus e pega ele lá transfigurado. E eles relatam a mesma coisa. Eles relatam que Jesus ficou com seus olhos ficou como chamas de fogo e ainda diz que o rosto dele ficou brilhando como o sol. Ele está glorificado. Essa versão dele glorificada, vamos dizer assim. E em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece mais ninguém. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Por que um manto vestido de sangue? Porque ele foi o sacrifício. Foi ele que... Eita, o que eu fiz aqui? Foi ele que justificou pessoas através do seu corpo. E por que a palavra de Deus? Porque ele desceu aqui com a palavra. A palavra de Deus não pode ser voltada atrás e a palavra de Deus tem que ser concretizada. Quando Deus disse, haja luz, tem que haver luz. Quando Deus fala, haja terra, haja mar, não sei, haja ser humano, haja as coisas que ele falou e aconteceu, porque é o poder que a palavra de Deus tem. E o Jesus desceu com essa mesma palavra nos lábios dele. Então ele desceu com a palavra para verificar
e desceu com o corpo para justificar aquele que ele elegeu antes da fundação do mundo. O seu exército do céu o seguiam, vestidos de linho fino. O que o linho fino significa? O aço de justiça. Branco e puro, pureza. E montados em cavalos brancos também. De sua boca saiu uma espada afiada. Como eu falei para você, a boca dele, tudo que ele fala tem que acontecer. Com o qual ferirá as nações. Ó, de sua boca saiu uma espada. E com essa espada ele vai ferir as nações. Quais nações? As nações que receberam a marca. Ele as governará com cedo de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Nem começou a guerra e o cara já tá chamando, o anjo já tá chamando as aves. Caramba, como é que o Satanás não tem medo disso? Eu ia ficar apavorado, hein? Para comerem carne de reis. Lembra que eu falei pra você que a Babilônia usa reis, Satanás usa reis? Generais, poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Lembra lá que estava escrito? Ele obrigou a todos, ricos e pobres, pequenos e grandes, livres e escravos. Ele vai pegar o cabo e vai falar: opa, bora pra guerra lá contra o Todo-Poderoso. Ele vai botar quem aceitar a marca e tiver vivo até lá também, tem isso. Ele vai pegar essa pessoa e falar: você vai fazer parte do meu exército, nós vamos guerrear contra o seu criador. É isso que ele vai falar. E a pessoa não vai ter o que fazer, porque ela tá subjugada, porque ela quis receber a marca. Olha, porque ela recebeu a marca. Então ela está completamente abaixo do poder desse ser aí que ela escolheu servir. Que ela está servindo, né? Quando colocou a marca. Então vi a besta. Os reis da terra, viu? São os reis. A besta, que é o anticristo e o falso profeta, junto com com todo o seu poderio, robô, drone, inteligência artificial, bombas, mísseis. Ele vai vir com tudo que o ser humano criou, tá? Forte, assim, do mundo. Que o ser humano mesmo não tem... Eu mesmo não posso nem 1% contra essa besta. Mas você vai ver como Jesus vai derrotar essa besta que tem todo esse poder. Que nós, humanos, não conseguimos vencer de nenhuma maneira. Você vai ver como que ele vai destruir. Os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. Quem é a besta? O falso profeta e o anticristo. É o maligno, Satanás. Ela foi presa. Vai para o fundo do abismo, como está escrito em Isaías. Vai para o fundo do abismo, vou fazer você um espetáculo para reis. Você vai para o fundo do abismo. A besta foi presa. E com ela, o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos. O anticristo e o falso profeta, que são humanos, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ai, Nato, mas por que já foram direto? Porque aqui vai começar a rolar os 1000 anos. É a hora que começam os pagamentos das dívidas de todas as pessoas que fizeram mal nessa terra. Eles vão pagar conforme a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, nada mais, nada menos, exatamente o que a pessoa cometeu. Vai pagar lá durante o reinado inteiro de Jesus em Jerusalém, junto com o Todo-Poderoso e os seus irmãos agora.
Enquanto lá no fundo do abismo vai estar tendo toda essa cobrança, lá em Jerusalém vai ser um lugar de paz. Jesus vai estar reinando com seus irmãos e junto com o Todo-Poderoso. Os demais foram mortos. Opa. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Todas as pessoas lá que botaram o chip, que não sei o que tava fazendo parte do exército foi morta. Com a palavra que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Quem estava montado no cavalo? Jesus. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Aí, como eu falei pra você, aí começa os 1000 anos. O povo do céu fica alegre porque fala. Porque fala que a grande Babilônia foi jogada no mar. Que agora não vai haver mais dor, nem sofrimento, nem mal. Tudo isso vai começar a acontecer daqui em diante, tá? Então foi isso. Agora você sabe o que é a Babilônia. Você sabe o que é a prostituta. Tome muito cuidado com as coisas que você vê, porque é a Babilônia dizendo, colocando ideias e crenças na sua cabeça. O vinho da prostituição dela que enlouquece as nações é as ideias pregadas na cabeça das pessoas. E crenças também, tá? A Babilônia tá destruindo o mundo inteiro. As pessoas não vão saber mais, o errado vai virar certo, o certo vai virar errado. Por isso que o mundo vai acabar. Você entende? Eu acho que é isso. O vídeo deu 2 horas de vídeo. Mas quem vê, eu sei que não vai ser o mundo inteiro que vai assistir esse vídeo, vai ser só os eleitos. E é isso, né? Você aprendeu mais coisas nessas 2 horas aqui do que todas as vezes que você foi para a igreja e você gastou essas mesmas 2 horas na igreja e você não aprendeu nem 10% do que você aprendeu aqui. Certo? Te desejo aí uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia. E persevere porque não vai ser fácil, tá? Mas a sua recompensa vai ser grandiosa. Você não tem noção. A recompensa é muito grande. É uma coisa imensurável, não dá pra dizer. Vai ser muito lindo. Vai ter uma festa lá no céu, te recebendo, falando que você venceu. Nossa, se as festas daqui do mundo, formatura, você já fica emocionado, imagine o que Deus vai fazer lá. Bom, vai ser muito lindo, tá? Eu fico por aqui e te vejo em um próximo vídeo. Até lá.